Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do Panorama AD. Como vítimas da advocacia predatória, as instituições financeiras e os correspondentes bancários acabam sofrendo o impacto do judiciário, ocasionado pela má-fé dos advogados que se aproveitam da vulnerabilidade dos nossos clientes. Para me ajudar nesse Panorama D, eu vou contar com a participação especial de duas advogadas especialistas no crédito consignado. Ambas iniciaram sua carreira técnico-jurídica no mundo do consignado, ou seja, além de entender sobre as leis, elas também conhecem profundamente sobre o nosso produto, o crédito consignado. Estamos aqui com a doutora Francine Reis, CEO da Francine Reis Assessoria Empresarial, que já ajudou centenas de correspondentes bancários a recuperar mais de 3 milhões de reais. E doutora Monalisa Lima, advogada especialista em crédito consignado da AD Promotora. Doutoras, sejam muito bem-vindas ao Panorama D. E antes de iniciar sobre o tema principal, eu gostaria que vocês falassem sobre esse paralelo que foi entrar da advocacia para o mercado consignado. Levando em consideração que na nossa graduação não tem uma matéria que explique sobre o crédito consignado em si. Existe a relação de consumo e direito de consumidor, as obrigações do direito civil. Então fiquem à vontade, podemos começar por Francine e depois por Monalisa. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo convite, gente. Eu estou muito lisonjeada de estar aqui, trabalhando junto com vocês nesse podcast. A minha vida começou dentro do consignado através de uma promotora de crédito na qual eu advogava. Então, de verdade, a gente não aprende absolutamente nada na faculdade sobre direito do consumidor, muito pouco. Direito bancário é ali nas eletivas, né? A gente não tem a matéria específica do direito bancário. Eu aprendi o produto mesmo com a área comercial da empresa que eu advogava. Então, o pessoal, o gerente comercial e a parte ali a parte de preventivo, a parte O operacional, né? Do operacional é quem ajudou muito ao meu entendimento para poder juntar a parte jurídica com a parte do consignado de fato, né? Não existe uma pós-graduação para isso, né? Exatamente. E você, doutora Monalisa? Bom dia, pessoal. Também estou muito feliz em estar com vocês. Então, o meu conhecimento no consignado começou um pouquinho antes. Eu entrei na AD, eu ainda era estudante de Direito. E, na verdade, sendo sincera aqui para vocês, eu pensei que realmente eu estaria entrando numa empresa, mas que meu sonho, de fato, minha vida profissional, não seguiria ali. Eu realmente sonhava em concurso público, mas... Quem nunca, né? Quem nunca? Exatamente. Eu acho que todo estudante de Direito, ou realmente ele quer ser advogado em si, ou ele quer um concurso público. Então, eu queria isso para mim. E quando eu entrei lá na AD, eu conheci realmente a operação. Eu entrei dentro do operacional. Criou uma célula de apoio jurídico, eu ficava com as reclamações judiciais e extrajudiciais, mas assim, muito raso realmente. Na época, eu lembro que eram 3 reclamações por dia, no máximo. E já era um terror, né? Exatamente. E tinha dias que não tinha reclamação nenhuma de cliente. Então, era um número bem baixo mesmo. E ali eu fui crescendo, fui entendendo cada vez mais, fui gostando e me formei. Depois de me formar, fiz a OAB e realmente me encontrei ali. Então, realmente, assim, eu nasci dentro do operacional, então aprendi tudo na prática. Porque na faculdade, eu não vi nada. Realmente. Até a matéria, realmente, de direito do consumidor não era obrigatório. Exato. Na grade. E Fica direito bancário, então, você não vê nada. Era eletiva. Na minha fase, era eletivo o direito bancário. Então, assim, quando eu entrei na empresa onde eu entrei já como advogada, eu não sabia absolutamente nada. O que é uma portabilidade, gente? O que é a teimosinha, né? Porque é assim. Imagina falar isso pro juiz. Então, se eu não entendia, o juiz, por mais que ele seja... ele é concursado, ele tem essa margem consignável na carteira dele, na folha dele, ele também não sabe como é que funciona a operação, porque geralmente juízes não são tomadores de empréstimo consignado, né? Pela minha experiência, eu nunca encontrei algum caso assim. Delegados, enfim, a gente até encontra. Só que para ele entender o fluxo de como funciona a operação, ele vai e nega pra gente. Prefiro negar o pedido, negar a defesa, do que tentar entender. E essa é a nossa maior dificuldade hoje dentro do judiciário, né?
Realmente. Então, nunca foi a pretensão de vocês trabalharem com o crédito consignado em si, né? Até porque o contrato que a gente escuta na faculdade, na graduação, é um contrato genérico, né? Uhum. É em relação ao vício do contrato, mas eles não especificam qual contrato está sendo o objeto ali daquela ação. Então, deu para perceber que vocês não tinham essa pretensão de trabalhar com crédito consignado, mas se apaixonaram, porque não saíram até hoje, né? De fato, se encontraram aí nessa operação e juntaram o conhecimento técnico-jurídico, de fato, como eu apresentei no início do programa, com o crédito consignado. Exatamente. Outro tema que eu vou adentrar aqui, agora a gente já vai colocar o blazerzinho para falar diretamente sobre o ponto, né, que é, doutora Francine, esse aumento gradativo, né, dos 3 últimos anos para cá, se a gente pegar esse lapso temporal, as ações judiciais, as reclamações aumentaram muito. E eu tenho percebido também sobre a questão da dificuldade dos correspondentes bancários em elaborar suas defesas, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema. Eu trago um parâmetro geral no sentido de, na época do físico, para poder soltar ali o dinheiro, o valor, tinha que ter o físico dentro do banco. Então, a análise era mais criteriosa, digamos assim. Quando veio a era digital, o banco bateu no peito e disse, é 100% meu risco. Não sei se vocês pegaram essa época. Com certeza. Então, eu fui em várias palestras de lançamento da carteira digital que dizia isso. Então, o correspondente bancário, ele se acostumou. Todos os clientes que eu converso, que falam sobre, eu recebi essa contestação, mas não é risco banco, a gente tenta trazer para ele a responsabilidade dele como correspondente bancário. E essa responsabilidade como correspondente bancário é justamente o que tu falou, é a conscientização de ele saber elaborar uma defesa, ele ter um preventivo interno dentro da empresa, um pós-venda bem feito, um pré-venda bem feito. Não adianta tu só vender, né? Eu trago essa onda de muita contestação, muita processo judicial, advocacia predatória, sim, mas há muito tempo atrás eu escutei uma pessoa falando para mim, até fui numa delegacia, o delegado falou assim, doutora, a gente não entende que todo idoso, todo o velhinho, ele é o bonzinho da história, porque o bandido ele envelhece. Então, não tem só advocacia predatória. Tem o cara que fez vários empréstimos e viu que está um pouco mais endividado e ele vai lá e nega que fez. Quando tu não tem uma formalização, e daí o teu correspondente bancário diz, é risco banco, o banco que tem que se virar, eu fiz a venda, aí eles não se unem para poder defender e desmentir essa pessoa que fez o empréstimo e está negando que fez. Quantas vezes que eu já peguei cartão que a pré-venda não foi bem feita, não explicam que tem um saque, que ele também pode usar o cartão, que vai ser descontado do benefício dele, e daí vem ele negando aquele cartão, aí o banco não pede na contestação o extrato para mostrar a movimentação que ele de fato utilizou aquele cartão. Então, eu parto sempre da premissa que existem advocacia predatória, sim, muita. Se tu olha patrocinado, para mim aparece direto, vários patrocinados vêm a aprender a contestar RMC, RSCC direto, mas também tem a pessoa de má fé. Se o correspondente bancário não se conscientizar de que ele é um nosso amigo da promotora e do banco e ele precisa trazer os subsídios com a gente vai ficar nessa bola de neve para sempre. Eu acho que isso acontece porque o parceiro, quando eu entrei na AD em 2017, os parceiros estavam habituados realmente a vender, era venda balcão. Uhum. Então o cliente chegava na loja, assinava realmente o contrato e ia embora. Ele não tinha mais nenhuma preocupação com aquele contrato. Jamais o banco pedia, olha, eu preciso da evidência dessa venda. Exato. Eu preciso que você tenha um vídeo dessa venda. Não existia isso. Na era digital, realmente, como tudo se tornou realmente um pouco mais vulnerável, até porque o cliente idoso é vulnerável. Exato. Principalmente quando a gente fala na área digital, realmente. Nossos avós aqui não sabem, às vezes, pegar no celular para entrar numa conta. Realizar um aceito. Exatamente. Então, eu acho que a nossa dificuldade é realmente trazer isso para o parceiro, que ele realmente hoje, ele precisa sim ter lá ou a ligação gravada, ou as conversas, a formalização WhatsApp, do contrato, tudo certinho, né? Loja, exatamente. E quando a gente fala para o nosso parceiro, né, falando aqui como promotora, quando a gente fala para o nosso parceiro assim, eu preciso dessas evidências, não adianta mandar para mim, né, para a AD, para quem seja,
O contrato. Era o que eu ia falar, não que adianta, o contrato porque por si isso o banco só tem. não está sendo suficiente o para banco tem. não ensejar uma sentença condenatória. A minha instrução sempre é assim, quanto tu está disposto a pagar de débito? É sempre essa pergunta que eu faço. É a pergunta que assusta, né? Quanto está disposto a pagar de débito? Eu posso pagar até 10 mil reais de débito, segurar, porque o empresário ele vive no risco. Pode ser consignado, pode ser uma barbearia, pode ser... O risco da atividade econômica. É o risco da atividade, dele. ponto. A pandemia está aí para mostrar que não é para amador ser empresário. Até quando que tu pode pagar? 10 mil. Então faz uma régua. Acima de 10 mil reais, quando eu for emprestar, eu preciso fazer vídeo, eu preciso gravar, eu preciso ter um CRM que tenha ali o passo a passo, eu preciso ter política dentro da empresa. Então, eu pergunto sempre quanto está disposto a pagar. Tem gente que não está disposto a pagar nada. Então, deixa a sua operação redonda. Não adianta achar que só vem... mas o aplicativo do banco tem a geolocalização, tem não sei o quê... O banco, se fosse isso, o banco não te pedia evidência. Exatamente. Eu acredito que falta muito da conscientização também deles identificarem que o judiciário já afirmou o nome do cliente como vulnerável. Aí vê o banco desse tamanho e o cliente o vulnerável. Então, só o contrato não é suficiente. Então, acredito que parte mais dessa conscientização dos parceiros, né? A identificarem que, de fato, precisa de um arcabouço probatório maior do que o contrato, que o próprio banco já tem. E o que tem que ficar claro aqui nessa mesa é que nós, como advogados de promotora, pro Corban entender, pro parceiro entender, que a gente não vai ali e pega dele, estornou daqui de mim, já pega... Não, a gente briga com o banco, a gente analisa, a gente mostra pro banco. E isso tudo, o parceiro que não tá ali de frente com o banco, ele não consegue entender. Ele não consegue enxergar que antes de a gente repassar algo para ele, repassar para ele foi a gota d'água, foi o que sobrou para a gente. Porque a briga ali, não briga, né? A briga no bom sentido, a discussão com o banco, mostrar para o banco que ele está errado, leva muito tempo. E ali a gente já foi estornado tem muito tempo e a gente está ali se justificando com... Quantas vezes a gente recebe e-mail de parceiro brigando mesmo, dizendo que a gente não fez nada para ajudar, que a venda tá certa. É um cliente há anos, então a minha vizinha. Dá para perceber que a última via é o parceiro. Antes tem toda essa discussão com o judiciário, com o banco, seja através da sentença ou do laudo, e o parceiro é meu último recurso de recuperar esse valor. Exatamente. Não é isso? E assim, né, o parceiro, ele tem que tomar consciência o quanto que a promotora de crédito, todas as promotoras de crédito do país, gastam com retrabalho, o estorno e o trabalho para poder analisar aquilo ali, né? Analisar um processo, porque é através do advogado tão somente, né? Porque só o advogado tem a competência de acessar o tribunal para abrir o processo, para poder verificar se houve alguma falha na condução por parte do banco. Exatamente. E aí iniciar as contestações. Fran, você usou na sua resposta a palavra prevenção. E aí eu vou puxar o gancho para a Mona, porque a gente sabe da dificuldade que é para a AD entregar uma operação segura para os seus parceiros. Então eu gostaria que você falasse como a AD faz, como a AD pensa em relação a esse tema tão sensível que é a segurança na operação. Lá na AD nós tentamos conciliar a agilidade com a qualidade na operação. Então, em todas as revisões de processo, e isso a gente faz diariamente, nós tentamos realmente não perder a agilidade, porque a gente sabe que muitas vezes o cliente quer um crédito rápido, o parceiro também quer pagar aquele contrato rápido, mas a gente não pode abrir mão de forma nenhuma da qualidade. Então, nós temos processos tanto pré-venda como pós-venda lá na AD. No pré-venda, o que deu muito certo hoje no mercado foi a videochamada. É prático para o parceiro, e prático para a gente. Por quê, né? Muitas vezes, quando o cliente está lá na loja e ele digita o contrato, ele quer já que o cliente faça a videochamada. Ele não quer esperar, ele não quer que o cliente vá para casa, para cair na mesa do banco, para cair na mesa de análise da AD, para conseguir fazer essa videochamada. Então, lá na AD, nós adotamos recentemente uma forma em que o parceiro consiga, através do atendimento, digitar, né, no caso, o CPF do cliente, o número do contrato e o banco, e automaticamente já vem o link da videochamada. Então, naquele mesmo momento, na loja, ele consegue fazer com que o cliente faça a videochamada e ali a gente já consegue dar seguimento quando o contrato cair em nossa análise. Então, a gente consegue conciliar, eu estou trazendo um dos pontos, consegue conciliar a agilidade com a qualidade na operação. Mas nós temos também lá na AD, pós-venda,
Nós fazemos pós-venda dos contratos, justamente para verificar a qualidade na operação. Nós disponibilizamos para o parceiro script de venda. Nós tentamos fazer treinamentos com os parceiros para ele compreender, compreender os nossos motivos reais daquilo, que é realmente ajudar o parceiro. Inclusive, nós ficamos já algumas vezes em primeiro lugar nas instituições que a gente trabalha como qualidade, porque a gente não abre mão. Nós não queremos parceiro que não respeite a qualidade. Então, é algo que nós também não descartamos os parceiros, tá? Então, não é porque o parceiro realmente não tem um script de venda, não faz a videochamada... Até porque eles precisam de uma instrução, né? Existem parceiros novos que, de fato, às vezes não conhecem totalmente esse mercado que a gente está conhecendo de ações judiciais, de reclamações. Então, eles chegam para serem instruídos e começar a trabalhar no nosso modelo. Exatamente. Então, a gente tenta mostrar aos parceiros o porquê daquilo tudo. O porquê que eu estou pedindo para ele ter tudo gravado. O porquê que muitas vezes, eu indico ele a ter um sistema para ter todo documentado. Porque muitos parceiros vendem através do WhatsApp. E o WhatsApp se perde. Se tiver algum probleminha no celular, perde tudo. Ele não vai ter quando não é banido, nada. Né? Exatamente. Então, hoje tem sistemas bem acessíveis que ele consegue ter toda essa documentação. Às vezes ele não tem realmente um sistema para videochamada, mas ele consegue gravar no seu celular ali o cliente em loja. Então, explicando para o cliente todas as condições daquele contrato. Até o próprio Google Meet dá de gravar quando o cliente não é ali do bairro, né, não é de perto da loja, é um cliente de longe. Uma simples chamada e um termo de aceite de que vai ser gravada a reunião já é o suficiente, já demonstra bastante prova em relação àquela operação. Mas, complementando o que tu tá falando, Mona, eu acho que a prevenção, ela acontece antes do setor. Sim. A prevenção acontece quando o comercial traz o parceiro para dentro de casa. Porque o comercial, ele quer vender. E assim, eles fazem isso muito bem. Né? A área comercial, ela quer vender e a gente fica num impasse, porque ele quer muito vender, daí a gente faz uma análise preventiva, talvez aquele parceiro não é um parceiro saudável, e daí fica uma discussão entre operacional e comercial, e essa discussão já é bem histórica, né, no mundo do consignado. Se fosse o volume e a qualidade, qualidade, não é isso? Então, que bom que hoje eu vejo, através até dos meus clientes, e a própria AD, eu acredito que é dessa forma, a consciência da área comercial, quando o jurídico fala, peraí, esse aqui tem muito processo. Peraí, esse aqui ele tá ali com o nomezinho ali em algum lugar que ele não deveria. E daí a gente evita a má venda dentro de casa. Ela já começa a ser evitada a partir do momento do cadastro do parceiro, né, saudável ou não dentro da empresa. A gente não perde parceiro, ninguém quer perder parceiro, mas também ninguém quer colocar um mundo de parceiro fraudulento dentro de casa. Então a qualidade, para mim, ela começa já ali, né? E acredito que para vocês também, né? Sim. Eu acho que nós entendemos, o operacional entendeu o papel do comercial e o comercial entendeu o papel do operacional. Então, eu como operacional, eu tenho que entender que a empresa depende de vendas. Nós precisamos vender, nós precisamos ser ágeis, nós precisamos pagar contrato. E o comercial precisa entender que estamos ali para garantir a segurança dele, para garantir a segurança dos parceiros dele. E esse nosso trabalho de tentar fomentar isso o máximo possível. Já foi mais difícil, né? Já foi mais difícil. Então, foi muito interessante falar sobre a questão do volume de demandas judiciais, sobre a questão de prevenção, mas agora eu vou falar um pouquinho sobre a nossa trajetória, né? Porque é a primeira vez que a doutora Francine está aqui no podcast Panorama AD, mas não é a primeira vez que a doutora Francine veio até a AD, né? Nós nos conhecemos lá em meados de 2018 com a necessidade de buscar uma segurança na nossa operação. Então eu quero que você, doutora Francine, fale sobre essa trajetória, sobre essa evolução, como estava o mercado, como você enxerga o mercado hoje, para que todo mundo entenda, nesse lapso temporal, as mudanças que vêm ocorrendo. Quando eu vim aqui para a AD, todo mundo era muito cru. Eu era muito crua, por mais que eu vim com uma bagagem, trazendo de uma promotora que já estava, né, firmada dentro do mercado, e eu vim até para um almoço com 2 pessoas que achavam que não podiam me contar que estavam se formando para advogado. Já estávamos sendo advogados. Já estavam ali querendo me colocar num inquérito, numa inquisição. Uma inquisição. E eu senti ali no almoço que
É muita pergunta Muitos técnica. jurídicos, né? Eu fui acreditando, mas na Conseguimos. metade do almoço em diante, peraí, Ele não é personal. vocês são estagiários, né? Vocês estão aqui se formando em direito ou vocês são advogado? Ah, então, é porque a Monique pediu pra gente dar uma sugada aqui, uma sondada, né, do que tu pode trazer pra A gente. noite toda elaborando perguntas. E eu acho que foi muito legal, porque a gente construiu além da empresa, né, do fluxo ali inicial da empresa, eu acredito que cresceu exponencialmente, né, ali foi a sementinha que a gente plantou, né, uma ideia do que estava acontecendo, uma ideia tanto aqui quanto lá, porque a bagagem que eu levei de vocês para lá foi essa bagagem de querer sempre o processo no sentido procedimento dentro da empresa. A AD, ela sempre trouxe isso, né, eu não sei por onde eu vou começar, mas eu tenho que ter esse processo bem definido. Então, vamos construir juntos. E eu levei isso para a minha vida. Então, eu construo processos também nas outras empresas que eu advogo. E ver o crescimento, não só meu, né, porque a gente nunca enxerga o quanto a gente cresceu, mas ver o crescimento de vocês dois, para mim, foi muito legal. Ver vocês continuando no mercado, por mais que qualquer correspondente bancário que sentar nessa mesa vai dizer, tá difícil o mercado, eu não vou desistir de ser correspondente, mas não larga do osso, né? Porque acho que está no nosso sangue, nossa veia comercial. Entrou uma vez, não sai. O mundo do consignado. Quando tu perguntou ali qual que era o meu sonho quando eu entrei, né? Qual era a minha intenção entrando no direito, a minha intenção desde pequena foi colocar os dois pés em cima da mesa de delegada, cruzado assim com salto, sabe? E mandar ali na delegacia. A vida não quis isso e hoje eu sou mãe e agradeço por Deus não ter me colocado como delegada, porque eu acho que eu teria desistido. E viajar o Brasil todo cuidando de correspondente, cuidando de empresa, tendo essa troca muito saudável, né? Por mais que hoje, por exemplo, a AD não é minha cliente, mas saber que eu estou ali disponível para vocês e eu sei que vocês estão disponíveis para mim é muito bacana. Realmente você é muito lembrada, assim. A gente estava bem no início também, os dois estavam bem cruz. Era uma nutricionista e um personal. A gente realmente, assim, naquela época, não tinha noção como montar o jurídico em si. Nós queríamos. Mas como... Era tanto papel impresso, era tanta coisa. Eu lembro. Você lembra, né? Mas assim, realmente deu muito certo, né? Nós pegamos... Realmente sugamos ali como o Monique quis, que a gente fizesse, sugamos o máximo possível. Eu acho que foi muito importante para entendermos também como funcionava. Eu lembro que a gente passou uma semana lá em São Paulo visitando os bancos e ali foi meu primeiro contato diretamente com os bancos para discutir sobre o jurídico. Como advogada disfarçada. Não, mas ali eu já sabia que ela ia ser uma futura advogada. Você não sabia, Monique. O relacionamento começou com a verdade. O nosso relacionamento começou com a verdade. Quando realmente começou, né? Mas é por isso que deu certo, né? Quando a gente sentou assim para entender, ninguém divergia, né? O cenário estava começando ainda, então, em que pese tenha sido assustador, nós estávamos juntos, né? Trabalhando para melhorar a situação. Em prol de uma coisa é que o setor, a nossa classe de advogado é uma classe que um está num pedestal maior do que o outro. Essa que é a verdade. E talvez a intenção da Monique foi porque ela achou que eu estava no pedestal. Só que eu estava crua igual todo mundo. Isso eu acho que ela não sabe, ela vai saber lá no podcast quando ela ver. Isso, então, a troca, a humildade em um trazer um conhecimento, outro levar outro conhecimento, é muito importante e eu levo isso para a vida. Eu acho que a gente é um eterno aprendiz. E o consignado, ele muda todo dia, toda hora praticamente. Um banco é bloqueado, uma fintech aparece, outro banco assume a posição daquele outro. Aconteceu tudo isso no INSS agora, né? A questão de seguro e tudo mais. E como que a gente vai lidando com esses cenários, né? Com essas incertezas? Porque além de a gente ter que cuidar do preventivo, a área comercial ela tem que mexer os pratinhos para poder trazer a produção. Porque eu lembro que na época que ali no início do ano que fechou o INSS, que foi trancado, tinha gente que só produzia INSS. Muita gente. E daí, se o teu comercial não está preparado para chegar naquele parceiro e dizer assim, olha, eu te ensino a vender outro produto com segurança jurídica, o cara fecha.
entendeu? Então, todo mundo é eterno aprendiz, tanto a área comercial quanto a área jurídica. E quando a pessoa consegue entender que tudo tem que fluir junto, e a gente não está brigando, a gente está construindo um setor, porque o consignado é um setor, acho que tudo vai fluir melhor. Com certeza. E você poderia falar também como o seu escritório atua nessa ajuda, nesse auxílios para os correspondentes bancários? Hoje o escritório ele é 100% voltado para a área empresarial de correspondente bancário. Ah, Fran, tem família? Tem. Algum empresário que precisou de alguma coisa da questão familiar. Mas a gente fez uma equipe onde vai do consignado área comercial e consumidor até a área criminal. Porque quando a gente fala de criminal, o impacto é grande, porque, meu Deus, cometi um crime. Mas no nosso mundo, principalmente sendo o correspondente bancário, sendo a promotora de crédito, quando acontece a fraude, quem está o nome lá é o dono da promotora. Então, a gente tem que fazer essa defesa, a gente tem que ir lá explicar para o delegado o que acontece. Então, o meu escritório ele é voltado para o preventivo, o nosso lema é evitar ao máximo que judicialize alguma coisa. Então, a gente sim trabalha com cursos, a gente trabalha com mentoria, inclusive o que eu fiz com vocês muito embrionário, a gente faz hoje em outros escritórios, escritórios não, setores jurídicos dentro das empresas. Então, eu vou até a empresa, dentro do setor jurídico, explico o que a gente faz, o que deu certo e o que não deu certo, para que eles caminhem sozinhos dentro da empresa. Então, basicamente, é esse o nosso trabalho. Vai muito além, né? Se ficar aqui, a gente vai ficar, acho que umas 3 horas. Então, é uma espécie de consultoria também, não é isso? Exatamente. Não só estritamente a atuação ali direto. Não. A gente faz a consultoria, tem a atuação dos advogados mesmo, tem a minha consultoria, tem a parte societária também, porque o consignado, ele é uma empresa. Então, existem sócios, existe a parceria societária, existe, né, a proteção, a holding para a gente fazer. É uma ramificação de responsabilidade, exatamente, né? Exatamente. Entendi. E pegando o gancho do escritório de Fran, eu queria aproveitar e falar para o nosso parceiro, né? Realmente não tenha medo de começar. De pegar uma pessoa ali específica do seu setor para pegar as reclamações, as ações judiciais. Um estudante de direito, muitas vezes, se não é uma promotora muito grande, então ele pode pegar realmente um estudante de direito, contratar uma consultoria e conseguir realmente ali ensinar a elaborar um contrato bem feito, porque muitos parceiros trabalham com corretores. Então, ele precisa de um contrato. E é pavoroso quando o parceiro, porque vê quando o comercial manda mensagem assim, doutora, o meu parceiro queria um contrato, me manda um modelo aí. Não, gente. Ele nem tem. Cada empresa é uma empresa. Vamos, né? Indica, então. Mas é muito importante isso que Mona Lisa falou, né? Inclusive, até uma troca do parceiro, passar um pouco da espécie do crédito consignado para aquele estudante ou o próprio advogado que vai estar cuidando das suas reclamações e ações, e o advogado vai contribuir juridicamente falando, né? Então, é como se o parceiro estivesse preparado, mas também preparando, né? Que foi assim que aconteceu com vocês duas, no caso, né? Precisou entrar no mundo do mercado consignado para, de fato, tomar a frente enquanto advogado especialista de crédito consignado. Porque não existe nem na graduação, como foi dito, nem uma especialização. Aprenda o que é crédito consignado. Não você existe. precisa formalizar, você precisa entender da operação para identificar a falha na condução processual e poder contestar com os bancos. E se não entender dos produtos, você não consegue identificar as falhas. Não. Você realmente precisa entender. Os parceiros, principalmente subestabelecido e indicado, ele precisa ter alguém, nem que seja um estudante realmente dentro da empresa, porque eles que vão realmente receber as reclamações, receber as ações. Então, se eles não souberem responder devidamente ao banco ou saber contestar em caso de um débito, acaba realmente ficando com prejuízo. Não sei se já aconteceu com vocês, quando o banco ele contesta lá a ação toda certinha, e o parceiro fala assim, mas eu mandei todas as evidências e o meu advogado, o advogado do parceiro, disse que não juntaram no processo, por isso que eu não vou pagar o estorno. Já aconteceu com vocês? Aconteceu. Quantas vezes aquela evidência não ia adiantar de nada? Exatamente. Porque o advogado ele não é especialista, ele não entende que aquela evidência talvez condenaria o processo. É isso que eu iria falar. Muitas vezes, na evidência que eles enviam, tem lá informando realmente um valor incorreto, falando que o cartão é um consignado. E assim, ó, a simples frase, vou dar um exemplo, o teu empréstimo vai ser de R$1.000, o teu desconto vai ser de R$52.
pode ser para mais ou pode ser para menos. Se tiver essa frase, eu já consigo, numa defesa, falar, juiz, ficou claro para ele que talvez subiria um pouquinho ou baixaria um pouquinho aquela parcela. Mas não, às vezes vem evidência tão falha, porque não existe uma estrutura preventiva dentro das empresas, e assim, eu não tenho dinheiro para investir nesse momento em um preventivo jurídico. Mas, gente, é só olhar o Instagram. Vou dar um exemplo. Olha lá o meu Instagram, que tem diversas dicas, né? Vocês encaminham o script, vocês são abertos a que ele venha tirar dúvida. Então, é falta, às vezes, da proatividade, né? Do interesse mesmo em ser parceiro, porque o nome parceiro já diz, é uma parceria. Então, buscar isso seria muito interessante. E eu acho que quanto mais os parceiros tiverem acesso, através de um estudante dele lá, um advogado, eles vão conseguir compreender melhor o que está acontecendo, né, dentro do judiciário, porque eu não vou colocar aqui em percentual, mas a grande maioria das condenações é devido à ausência do dever de informação. Por mais que o contrato esteja lá, a gente sabe que naquela ficha cadastral, na via 7, aquelas informações aparentemente são muito complexas para os clientes, né? Então, o parceiro tem que ter além daquilo, além daquele contrato. Ele tem que, de fato, evidenciar que passou as informações corretamente, e no judiciário todas as provas devem ser, de fato, vamos falar assim, palpáveis, né, visíveis. Sim. Então, se o parceiro começar a se movimentar, como Mona falou, né, através de um estudante lá, ou então de um advogado que confira, de fato, né, as reclamações, as notificações de ações, fica mais fácil. E que tenha realmente evidências válidas, porque às vezes ele acha que está fazendo algo bem feito, e não está fazendo. E aí, quando chega a ação judicial e ele realmente apresentar aquela defesa, ele vai verificar que não serviu para. Mas eu vou até te falar, Mona, que às vezes eu acho que é até falha nossa, tá? Porque quando a gente pede evidência e a evidência vem, na correria, quando a gente visualiza a evidência, talvez a gente até não responda, essa evidência não é válida. E daí, quando ele coloca para um outro advogado que talvez até nem entenda do consignado, ele vai dizer, eu te mandei a evidência, já estou ileso aqui. Mas não, talvez a gente não quis usar aquela evidência justamente porque ia condenar mais ainda o processo, né? Sim. Agora, eu vou trocar até aqui a ordem, né? Porque eu vou falar sobre os desafios e depois eu vou falar sobre uma coisinha boa. Mas eu quero falar primeiro sobre os desafios, porque a gente tá falando muito do parceiro produzir uma prova, do parceiro gravar um vídeo, do parceiro, sei lá, produzir um termo de reconhecimento da operação autenticado para ter validade jurídica. Mas, em contrapartida, existem alguns desafios, né? Do nosso produto principal, que é o INSS. O INSS hoje é um objeto que sofre muitas mudanças, né? E isso é em questão de esfera federal, né? Que determinam aí as mudanças que vão acontecer. Então, a gente está pedindo que o parceiro, ele de fato tenha uma estrutura melhor, mas em contrapartida, o INSS acaba sofrendo algumas variações, né? Que impedem, às vezes, o parceiro... Impede não, mas dificulta a venda do parceiro. E, querendo ou não, essa estrutura que o parceiro tem que ter é um investimento. Então, para ele investir, ele precisa estar vendendo bem também. Então, como é que vocês podem, de fato, passar uma mensagem para os parceiros que, em relação a esse tema, de tipo, os desafios da venda, mas que precisa ter uma estrutura, de fato, para se proteger dessas situações? Desde o ano passado, a gente vem enfrentando realmente inúmeras dificuldades, principalmente relacionado ao INSS, ao convênio INSS, né? Mas os parceiros, qual é o problema, o X da questão? Realmente, o que Fran já tinha falado, os parceiros estão habituados a digitar somente INSS. Então, com essa baixa de comissão, existiu a baixa de comissão, existiu a parada do INSS, existiu a questão agora dos bloqueios, né? Bloqueou todo mundo em massa. Aí agora, para conseguir fazer o consignado, precisa desbloquear. Então, para quem estava acostumado lá atrás a vender de uma forma muito mais fácil, mas sem burocracia, realmente enxerga inúmeras dificuldades. Mas o que a gente tenta trazer para o parceiro é que essas mudanças são válidas para a segurança dele. Principalmente sobre essa questão do bloqueio, realmente. Hoje é muito mais seguro. Para o cliente fazer o empréstimo, ele precisa ir lá, ele precisa desbloquear. Então, existem males que vêm para o bem. Hoje a gente está sangrando, realmente. Nós estamos sentindo a dor disso. Nós sabemos que não está um processo fluido ainda. Não é 100% dos casos que estão conseguindo desbloquear sem ter nenhum tipo de trava, mas é algo que futuramente a gente vai colher bons frutos disso tudo, né? Então, eu acho que uma das nossas dificuldades realmente é essa, é fazer com que o parceiro entenda isso, entenda que isso independe de qualquer coisa, independe de nós, né, como correspondentes, de o parceiro também entender sobre a importância de
não estar refém de um só produto, de um só convênio. Então, ele precisa realmente abrir o leque, olhar as oportunidades, olhar para tudo que tem. Hoje, por exemplo, na AD, nós não temos só INSS, nós temos demais convênios, nós temos outros produtos. Então, o que ele pode fazer é chamar o gerente comercial dele. Quais são as oportunidades que você tem aqui para mim? O que eu posso fazer aqui? E a própria função do comercial demonstrar isso, né? E ele está aberto para fazer isso, Sim. né? É que muitos parceiros não querem. É. O gerente chega lá, olha, eu tenho isso aqui para você, mas ele não quer. Então, os parceiros, eles não entendem que o gerente comercial, ele existe para isso, para estar ali como apoio, para dar como ponte entre ele. É uma condução também, né? Então ele sabe de primeiro qual é o produto que vai chegar, qual é o produto que vai dar vazão, qual é o produto que não. Então, ter o teu gerente comercial próximo a ti agrega muito. Pegando o gancho que tu falou ali sobre o mal que vem para o bem, né, a burocracia que vai vir para organizar a casa, eu trago a própria Febraban, né? Sim. A questão da Y. Quando veio para mim, parecia um Frankenstein, eu não sabia por onde começar aquilo. E hoje eu vejo que as empresas que estão participando, os correspondentes bancários que estão participando disso, que estão recebendo a nota, recebendo ali a avaliação, estão virando empresas muito mais organizadas. Eles primeiro tinham o universo inteiro, né? Todos os antecedentes ali da Febraban. Mas depois eles começam a entender que as políticas internas, elas são boas, que os processos internos, eles são bons, que os scripts bem feitos, né? A portabilidade bem instruída. A Febraban veio para organizar a casa. Ainda que muitas pessoas ainda discordem um pouco disso. Mas concorda comigo que se não tivesse a Febraban, talvez não existiria o antivírus ali e vazaria informação sem que a gente quisesse. Com certeza. Então, é o simples, a pontinha do iceberg que eu acabei de falar. Então, os males que vêm para bem, a burocracia mais fechada, para que a gente tenha um mercado saudável que todo mundo quer, porque a reclamação é geral, que consignado é prostituído, que ninguém dá valor, que o país não entende que a maior vazão financeira é do consignado, ele que faz a roda girar comercialmente falando, só que não entende que existe ali, que tem que organizar a casa e que a gente precisa da ajuda de todo mundo para organizar. E a Febraban veio, no meu ponto de vista, ela veio para isso. Entendi. Agora vamos pegar assim, do passado para o futuro, né? E aí eu encaixei aqui Francine como passado, né? Vamos falar daquela operação que já foi objeto de condenação, daquela reclamação que já chegou com laudo e o banco descontou, como os correspondentes bancários podem fazer, né? Como você já havia falado aí, é uma contestação com o banco, é identificar uma falha na condução do processo, porque essa operação já foi feita, às vezes o parceiro nem consegue mais contato com o cliente, né? Então, tratando do passado, vai ser em relação a isso. E aí o futuro, a gente passa para a Mona Lisa, para ela falar de fato o que o parceiro pode fazer, essa questão de caráter preventivo das operações, e a gente faz essa linha do passado para o futuro. Tá. O passado. Quando o leite está derramado, a gente não tem muito o que fazer, né? O que a gente atua lá no escritório, a gente chama de legado. Eu tenho até um cliente que fala, uma vez veio um legado das 1000 linhas. Veio 1000 linhas de processo de estorno bancário que ela tinha que avaliar. Foi onde ela fez a mentoria com a gente, que ela tinha que avaliar um por um para ver se estava certo, se estava errado. Então, vai muito da análise da condução processual, porque, infelizmente, o correspondente bancário ele não participa daquela ação cliente-banco. Sim. Num volume geral, é muito pouco quando eles incluem a promotora junto para a defesa. Então, é a análise processual mesmo e o alinhamento com o banco, até onde o banco vai te descontar, até onde tu vai receber aquilo, para poder... Eu sempre gosto de ter uma relação muito boa com o jurídico do banco. Por mais que o jurídico do banco, as pessoas entendam que é aquele que está defendendo na ponta, não é. É aquele que contrata quem vai te defender na ponta, né? Ali o jurídico interno mesmo do banco, que ele consegue entender os nossos pedidos. E às vezes até notificar aquele escritório que não está entendendo muito bem da operação e assim a gente deixar as operações mais saudáveis. Então, quando a gente fala de legado, é uma análise do advogado mesmo. Não tem como ser outra pessoa. Ela tem que pegar o número do processo com o banco, analisar, porque às vezes
não está errada a contestação do banco. Muitas vezes não está errada a contestação do banco, mas talvez a condenação, o cálculo estava errado. E foi descontado a maior do correspondente bancário. Ou às vezes o cliente foi lá e depositou o dinheiro Em juízo, né? em juízo, e o banco esqueceu de descontar. Então, de pouquinho em pouquinho, a gente consegue trazer uma volumetria bem grande de devolução, né? Eu sempre escuto dos bancos assim: vocês só estão olhando para o que eu estornei, mas olha o quanto eu evitei. E a gente fala, mas não, a gente não está reclamando do quanto tu evitou, e sim querendo construir que isso aqui que tu estornou não exista mais, né? Então, de fato, desde o início que eu estou falando, né, é uma construção, e o legado está aí para advogado analisar, não tem outra solução. Exatamente. Não sei se vocês têm outra, eu queria saber também. Não, concordo com isso também, que é estritamente ligado ao advogado, até pela questão de acesso ao tribunal, não é isso? E aí é bom os parceiros ficarem cientes que a gente faz esse trabalho, né, de, chegou o estorno do banco, mas não vai ser passado para ele de forma imediata. A gente vai analisar, mesmo que ele não tenha enviado até as evidências que a gente solicitou, porque em algum momento o banco vai ter o prazo para contestar. E assim, né, existe o banco defender, e vamos dizer que o estorno está correto, tá? O banco foi lá do início ao fim, conduziu o processo corretamente, tudo certo. Aí vem o nosso parceiro e diz: a responsabilidade é do banco, vocês não têm que me estornar. Só que eles esquecem que entre parceiro, banco e promotora existem contratos, 2 contratos, do nosso com o banco e deles com a gente. E lá no contrato está muito claro, em caso de estorno, de débito, Das obrigações. Então, o contrato, ele faz lei entre as partes. Se tu assina aquele termo de agenciamento que diz isso, tu tá ciente de que se vier um estorno do banco, vai ser repassado para você. Exatamente. É assumir a responsabilidade. E não entra na cabeça de muita gente, não entra. Entendi. Pegando o gancho do que David falou, né, sobre o que na AD a gente faz. E realmente chegou um processo hoje, chegou um débito hoje, primeiro, antes mesmo de notificar o parceiro. Muitas vezes o parceiro nem sabe da existência daquele débito. A gente vai analisar. Às vezes o parceiro nem fica sabendo. Então, existem reversões lá na AD que o parceiro nem foi incomodado com aquele caso. E a gente conseguiu realmente reverter. Existem outros casos que a gente encontra uma brechinha. Olha, aqui dá para contestar. Mas eu vou notificar meu parceiro porque talvez ele tenha uma evidência que eu não enxerguei aqui. Às vezes ele tem a gravação do cliente, ele tem, enfim, alguma informação que eu não tenha. E a gente notifica e mesmo assim contesta. Mas muitas vezes mesmo, só chega para o parceiro ali aquilo que nós conferimos, lemos todo o processo, discutimos internamente e não tinha o que fazer naquele caso. Já aconteceu de cliente me contratar para uma demanda pontual, por exemplo, analisar 200 processos de estorno. E daí lá na minha planilha está escrito nada a impugnar, nada a impugnar, nada a impugnar. Meu Deus, eu sou incompetente. Como assim nada a impugnar? Não é, o banco, ele não é 100% errado. Não. Com certeza. Pela volumetria dele, ele evita muita coisa. Então, nada a impugnar é justamente porque talvez a tua venda foi errada, não a defesa do banco, né? A tua venda ali deixou a desejar. Então, a má venda é a principal gancho para a advocacia predatória. A má venda. Eu não sei se vocês chegaram já a visualizar, mas o judiciário ele tem percebido a existência da advocacia predatória. Sim. Inclusive, é pauta de preliminar em contestação dos advogados do banco colocar da advocacia predatória. Nós temos algumas instituições, inclusive, que adotou a seguinte prática. Se ele identifica, por exemplo, esse cliente X, o cliente X faz um vídeo ou tem alguma gravação falando, olha, eu não ingressei com essa ação com isso, não. Realmente eu estava verificando uma outra situação e o advogado acabou ingressando com essa ação sem o meu consentimento. Eles pegam um gancho daquele caso em específico, conseguem anexar esse vídeo em todos os processos que aquele advogado ingressou naquele judiciário. Então, assim, é uma estratégia. Eu tô com um caso bem parecido lá no escritório. E é algo importante, realmente. Sabe o que aconteceu lá no escritório? Um cliente, olha o imbróglio. Uma promotora de crédito tinha um parceiro de muitos anos, ela quase não tinha contestação, e veio uma contestação para ela. Fomos fazer a defesa do banco, né, para analisar, não tinha que fazer nada, impugnar, devolvemos. Quando foi puxar o débito, sabe de quem que era o contrato de empréstimo consignado? Da mãe dela. Da mãe da dona da empresa. Aí ela foi para cima da mãe dela, óbvio. Ela falou, não, ele veio aqui
porque eu tenho o financiamento do carro, eu não lembro se era do carro ou da casa, era um financiamento aleatório. E ele disse que eu podia diminuir os juros, e daí eu assinei a procuração. O advogado entrou com processo com todos os empréstimos que ela tinha. A tal da procuração geral, né? Às vezes o cliente não Exato. sabe nem o que está assinando e está entregando aquele advogado, né? A tal da advocacia predatória, uma procuração para eu processar o que eu quiser. E assim, ó, tem coisa do arco da velha, cavando mais um pouquinho, o mesmo advogado. O que aconteceu? A gente começou a observar essa questão de ele fazer a procuração. E ele atacou a carteira daquela cliente, daquela parceira, tá? Aí a gente foi pra lá um dia inteiro, ficamos dentro da loja dela e começou a vir os aposentados pra fazer as gravações com a gente. Teve aposentado lá que eu abri o processo, ele ganhou 70 mil reais no processo. No bolso dele entrou 2. Então, complicado. além da advocacia predatória, existem bandidos que se acham advogados, né? Infelizmente, existe Sim. isso em todo o setor, que vão lá e compram a sentença. Ó, e ele falou isso: se tu assinar essa procuração, eu vou te dar 2 mil reais aqui, e daí eu fico, porque vai demorar muito, daí eu sei que o senhor tá precisando de dinheiro. O cara aceitou os 2 mil e ele ficou com os 70 lá do idoso. E todas essas situações que a gente está falando aqui, né, que são inclusive absurdas, seriam evitadas se tivessem provas, se tivessem subsídios de fato bem elaborados, bem realizados. Por isso que é muito importante, né, Mona, alertar os parceiros, tanto dessas ações que já passaram, eles ficarem cientes e tranquilos que sempre serão analisados os processos, não serão cobrados se existir no processo uma falha na condução processual, quanto na questão preventiva, né? Eu estou vendendo agora, então eu estou ciente de todas essas situações que foram narradas aqui, que foram faladas aqui, e preparar de fato aquele cliente para o que pode vir a acontecer ainda. Ele precisa que o cliente entenda também da situação e construa essas provas, né? Para ser suficiente caso possa existir uma situação como essa. Vocês já ouviram alguma gravação em que o nosso parceiro fala assim: você não pode depositar o dinheiro para ninguém, o banco não manda boleto. No caso, inclusive os bancos pedem para incluir isso no script, para informar Pois a gente já ouviu sobre... Pois o abençoado vai lá e deposita. Exatamente. Aí dizem que aquele áudio ali é adulterado. Não, o áudio, ele existe, Ele é real, né? mas é uma gana de querer ganhar em cima dos outros, porque daí ele tá lá com o dinheiro, tô falando do cliente, tá? Sim, sim. Tá lá com o dinheiro. Recebe a ligação do pós-venda dizendo: não deposita o teu dinheiro em lugar nenhum, blá, 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 blá. Aí liga outro, fala ali a história da carochinha, investimento, ou, eu já ouvi essa, o teu contrato era para ter sido liberado X, e tu só recebeu Y, então tu paga esse aqui que eu vou te liberar o Y. E eles não entendem que não é para pagar o boleto. Então é cultural também, não é só o parceiro, não é só essa nossa luta diária, é a conscientização do cliente também, Aí quando tu olha Facebook, que é mais a parte de idoso, tem propaganda de empréstimo consignado, mas tu não vê nenhum correspondente bancário conscientizando ele de como é que ele tem que contratar, ensinando como é que contrata. É algo simples, que vai conscientizar as pessoas. Com certeza. Tu não enxerga isso. É porque é muito ruim aprender depois de prejuízo, né? Por isso que é tão importante essa questão da prevenção. Mas eu acho que a gente pode, inclusive, pegar esse gancho do passado para não cometer os mesmos erros no futuro. Então, se eu sei que realmente hoje 85% das ações judiciais são procedentes devido à falha do dever de informação, eu sei que é porque nós não temos como comprovar que aquela venda foi feita corretamente. Eu não tenho mecanismos para comprovar que vendeu de forma correta, explicou o que era uma portabilidade, explicou o que era um refinanciamento. Então, o que eu preciso levar para o futuro? Eu preciso ter isso devidamente gravado. Eu preciso realmente, se eu tenho clientes balcão que vão até minha loja, não custa nada ele na minha loja, eu realmente já fazer um vídeo dele confirmando a operação. Ou então, realmente, adotar um mecanismo de videochamada. Se ele não tiver esse mecanismo dentro da loja dele, ele pode contar com a parceria realmente do correspondente. No caso da AD, nós temos isso, para fazer esse vídeo por ele. Se ele liga call center, ter realmente todas as ligações gravadas, explicar corretamente para o cliente. Se ele vende no WhatsApp,
ter realmente um sistema para ter isso gravado. Então, hoje nós temos... E falar com a pessoa que está na foto, né? Não com qualquer... filho. Né? Nossa, filho. E podemos resumir aqui falando que a segurança, a prevenção é a melhor segurança, não é isso? Com certeza. E assim, só complementando a questão do vídeo, o que acontece? Quando a gente está no presencial, ali na loja, quando tu faz um vídeo assim, pega o celular e faz... Eu, Francine, concordo que contratei tal coisa. Isso aqui eu já peguei em processo dizendo que é coação. Que não dá de ver quem é que tá do outro lado. É simples, gente. Fazer até como se fosse propaganda. Com certeza. Olha aqui, gente, eu tô aqui com a Mona Lisa, ela acabou de contratar. Conta, Mona, como foi a tua experiência aqui com a gente? Ela vai contar o que ela contratou contigo. Aquilo ali é uma evidência. E não é coagido. Aquilo ali não foi uma coação. Aquilo ali foi... Aí, o que tu faz? Termozinho de imagem, que eu posso utilizar isso aqui para uma propaganda. Talvez tu nem vai utilizar propaganda, é para evidência mesmo. E é isso que a gente vai trabalhando com o tapa que a gente leva para ir aprendendo, né, Mona? Os parceiros precisam entender realmente que no exemplo que eu dei, né? 85% realmente são na falha no dever da informação. Então, futuramente, talvez, eu só deveria me preocupar com os outros 15%. Uhum. Se eu realmente tivesse como comprovar a venda. Se eu conseguir demonstrar preventivamente que realmente foi feito. Quando o cliente ingressa com ação judicial, às vezes não adianta a gente ligar para o cliente. O cliente já ouviu o advogado dele, muitas vezes ele quer ganhar dinheiro. Uhum. Então, ele não vai. Porque hoje a nossa cultura não é o dever da informação de como fazer a venda. E sim... que vou ganhar dinheiro fácil porque os juízes estão condenando tudo favorável à advocacia predatória. Então, o ser humano, que ele quer? O interesse dele. O interesse dele. Eu vou ganhar mais um dinheirinho aqui. E tem advogado que coloca 50%, que eu já vi. Verdade. Existe aí um risco muito grande, mas a gente traz aí em caráter preventivo um manual, inclusive a AD disponibiliza, não é isso? Um manual de como, de fato, se proteger de novas situações. Aquelas que já passaram, de fato, nós já conversamos aqui, é uma questão de conferência mesmo, mas o que pode vir é uma questão de prevenção mesmo, de você criar um material, o comercial conscientizar o seu parceiro e o parceiro conscientizar o seu cliente, não é isso? E aí faz uma cadeia firme para combater esses advogados que utilizam-se de má fé, não é isso? Então, já estamos quase encerrando aqui. Vocês querem deixar alguma mensagem para os parceiros, para o pessoal que está assistindo a gente em relação ao que foi discutido aqui nesse podcast? Eu acho que me deu até uma ideia aqui. A gente podia se unir e fazer o Jurídico Day. Colocar todos os parceiros, assim, e a gente falar toda a prevenção. Seria legal, né, Mona? O link vai estar na legenda do vídeo. Amei a ideia. A gente pode juntar todo mundo num vídeo, em alguma coisa. Para tranquilizar também, né? Que de fato a gente está preparado, mas que precisa de uma força maior desse parceiro, né? Para se preparar para possíveis situações que possam chegar, não é isso? Eu super me disponibilizo, acho que ia ser bem legal essa ideia de trazer para os parceiros, principalmente parceiro da AD, fazer um evento só de jurídico, mas um jurídico leve, como foi a nossa conversa, né? Explicar para eles o passo a passo de como se prevenir mesmo. Pula a parte do personal e da nutricionista. Gente, eles não são advogados, eles são personal e nutricionista. E você, Mona? Uma ideia ótima, realmente, né? Porque muitas vezes ele tá preso ali na realidade deles. Então, escutando outras pessoas, outras experiências, eles realmente vão conseguir ter um leque maior de informações. E um recado que eu gostaria de dar para os nossos parceiros é realmente tenha processos seguros. Procure realmente ter a prevenção como seu aliado. Então, tente realmente ter tudo ali formalizado da sua venda. Em caso de dúvidas, procure um correspondente bancário coerente, procure um correspondente bancário que valorize realmente a qualidade da operação. Procure instituições que garantam também uma segurança maior. Porque a gente sabe que existem hoje muitas instituições, muitas fintechs, mas é interessante que o parceiro verifique realmente a que se adequa melhor no seu negócio. Então, é algo que eles precisam, de fato, prestarem atenção para não existir nenhum tipo de problema futuro. E assim, só para complementando, a cultura do brasileiro em si, ele contrata, quando ele abre uma empresa, ele contrata o contador. Verdade. Ele nunca contrata o advogado, ele acha que o advogado é só quando aconteceu algum o problema, BO. Né? Então, aqui a gente está deixando claro para vocês que o jurídico dentro da empresa, assim que muito pequeno, ele vem para prevenir, para evitar dor de cabeça.
né, na Exatamente. prevenção. Então, quando coloca ali o contador, coloca um advogado junto, um estagiário em direito, que ele vai trazer ali uma segurança básica para te evitar futuras fraudes, futuros estornos, né? E só para finalizar a minha mensagem, o que nós estamos tentando falar aqui é que estamos realmente todos do mesmo lado, né? Realmente estamos ali com o banco, mas o banco também não quer ter nenhuma perda, não quer ter nenhuma ação judicial procedente. Nós temos o parceiro e estamos aqui para cuidar de cada parceiro, então cuidar do negócio dele, cuidar da AD promotora ao mesmo tempo, e também estamos aqui para tentar combater essa advocacia predatória. É um ecossistema, né, Mona? Todo mundo trabalha em prol de uma coisa, que é o nosso ganho. Sim. Então, o banco não quer perder, o parceiro não quer perder, a promotora não quer perder e o cliente também não quer perder. Então, se todo mundo trabalhar de mãos dadas e não achar que um é inimigo do outro, quem sabe as coisas vão fluir com muito mais consciência, a gente vai ganhar muito mais e, inclusive, não vai ter tanta trava como está tendo hoje em dia, desde o ano passado, na verdade, né? Exatamente. Então, pessoal, fica aí a dica, né, das doutoras. E é o seguinte, para você que está assistindo de casa, não esqueçam de seguir o link que está aqui abaixo no vídeo, compartilhar e continuar acompanhando o podcast Panorama D, que terão vários assuntos ainda muito interessantes. Conte com a gente.